Felipe Luiz largou o verbo após a importante vitória do Flamengo sobre o Palmeiras no Maracanã. 2 jogos, 2 vitórias, o Flamengo venceu na ida e na volta e o Flamengo segue na busca pelo título brasileiro. Você vai ver aqui as principais falas do Felipe Luiz que eu separei para vocês, mas antes de tudo eu vou te pedindo. Se inscreve no canal aqui, FB do Fla, porque aqui eu trago informações do Flamengo sempre. E você se inscrevendo, você fica por dentro de tudo que acontece no Mengão. Então, se inscreve para você não perder nada e vai deixando sua opinião nos comentários do que você achou dessa vitória do Flamengo no Maracanã. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Uma baita vitória da equipe do Flamengo, uma baita atuação do Pedro também. É chovendo molhado falar sobre o Pedro, mas a gente, olhando também para a seleção brasileira, está num ciclo final de Copa do Mundo. Hoje, se você fosse o Ancelotti, o Pedro seria uma peça que não faltaria na sua lista, além de analisar, claro, a atuação do Pedro dentro do campo. Obrigado. Um jogo muito completo da nossa equipe. Jogo com uma atitude já desde o primeiro minuto de jogo, entendendo muito bem o jogo. E o Pedro hoje era parte fundamental da nossa estratégia e para o nosso desafogo da equipe. Utilizamos ele em todos os momentos e ele fez uma partida sublime. Uma partida individual com nota artística. Foi perfeito em todos os aspectos do jogo e eu não sou um Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia para outra. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. Um jogo muito esperado, né? Talvez o principal jogo do campeonato, os dois líderes, e até o final foi muito disputado, o Palmeiras diminuindo o placar. Hoje, Flamengo e Palmeiras no futebol brasileiro é um jogo que tem uma aura diferente por conta disso tudo que os times vêm conquistando nos últimos anos? Sim, desde que era jogador, para mim é o jogo mais importante, digamos assim. Tem os clássicos locais, onde o ambiente, a intensidade do jogo, ele iguala qualquer coisa, mas o clássico brasileiro hoje, do alto nível do futebol da Série A, é Flamengo e Palmeiras. São os dois melhores elencos, na minha opinião. O Cruzeiro está chegando, vem forte, com um forte investimento e com um treinador espetacular, mas Flamengo e Palmeiras hoje tem uns elencos que você vê o nível do toque refinado, da velocidade de reação, do pensamento dos jogadores é um nível acima do que eu tenho visto e portanto, sempre é um jogo muito aberto, chance de gol para os dois lados e um jogo interessante. Felipe aqui, boa noite. Felipe, desde o ano passado, no jogo contra o Botafogo, o Palmeiras não tomava 3 gols. Fazem 65 jogos que essa equipe não toma 3 gols. Queria saber de você a importância de uma vitória como essa. Um adversário direto pelo Campeonato Brasileiro, um jogo que poderia deixar um campeonato para eles muito bem encaminhado. Queria saber quanto de moral o seu time ganha vencendo esse jogo dessa forma, num adversário tão duro e tão difícil que há 65 jogos não tomavam 3 gols. Bom, isso é um dado importante, né, para a gente. Saber que nós temos um time que é completo em todas as fases do jogo. Sabe defender, mas também sabe atacar muito bem. E dependendo da exposição e do risco que o adversário corra, o nosso time consegue se adaptar de formas diferentes. Eu esqueci o que você falou antes. A importância da vitória, quanto de moral dá. Ah, sim. Sim, é uma vitória importante. Chegamos numa situação parecida no primeiro turno e acabamos na frente no final desse primeiro turno. Claro, agora queremos acabar na frente quando acabe o campeonato, que é o mais importante. Hoje estamos empatados a pontos e talvez o único campeonato do mundo que o confronto direto, né? Se você vence 2 vezes a equipe e está empatada a pontos, você não está na frente. Então, talvez isso mude. Mas estamos felizes pela vitória e agora pensar na Libertadores. Felipe, Raiza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, né? Nessa reta final de campeonato, tanto o Campeonato Brasileiro quanto o Libertadores, os mínimos detalhes fazem sempre a diferença, né? A gente tem visto muitos jogadores bem, mas eu queria falar de novo do Lino, né? Que não fez uma partida tão boa, mais uma vez, o torcedor estava até no final ali, antes dele sair, já perdendo a paciência com ele, e você tem um jogador que está crescendo muito, que é o Carrascal. Entrou, apesar de não ter sido tão acionado, fez 2 boas jogadas ali. Você já imaginou que nessa reta final você possa, de repente, utilizar mais o Carrascal ali pelo lado esquerdo ou não? Do lado esquerdo tem o Michael, tem o Carrascal, tem o Bruno Henrique, tem o Cebola, o próprio Luiz Araújo e o Lino, que continua tendo a minha confiança e como eu falei para vocês na última coletiva, vocês olham bem o jogador que ele faz com bola, quantos dribles ele dá, mas eu olho muitas mais coisas para um jogador e ele entrega muito para a equipe. Então, eu sei que ele não está no seu melhor momento com a bola no pé, mas o jogador, esses momentos são rápidos, ele gosta de treinar, ele gosta de trabalhar, ele se concentra, ele se cuida, ele descansa e eu não tenho dúvida que quando ele faça uma jogada boa, um jogo bom, essa confiança volta, é rápido também e a gente volta a ver o Lino que todos vimos no começo quando ele foi contratado.
Boa noite, Felipe. Natália Brasil, Damas do Esporte. Como você já falou aqui na coletiva, Flamengo e Palmeiras hoje o maior clássico do cenário nacional, e essa semana, né, esse clássico foi envolvido aí por diversas narrativas externas, né, desde a arbitragem, problema com antidoping. Então, eu queria saber se entre vocês do elenco, você e o seu elenco, isso chegou a ser pauta em algum momento, se vocês falaram sobre isso e se de alguma maneira afetou para como o time desempenhou hoje em campo. Nos preparamos da mesma forma que nos preparamos sempre, com as mesmas dinâmicas de treino. Na verdade, que tivemos uma interferência, e onde nem meu pai pode assistir o treino, mas 3 pessoas assistiram, pessoas que a gente não conhece. Isso incomoda. Mas a única coisa que queremos é um campeonato limpo e justo e que ganhe o melhor. Só isso. E se assim for, e o Palmeiras for melhor no campo e vencer o campeonato, aplaudiremos, né? Mas que seja no campo. Felipe aqui, tudo bem? Boa noite, Júlio Miguel Neto, Diz Fla e S1 Live. Felipe, ainda pegando sobre a situação do Carrascal, como a própria Raíza falou, ele entrou hoje mais pelo lado esquerdo, né? E predominantemente tem atuado mais pelo lado direito com você. Algumas oportunidades, inclusive, entrou como titular nesse setor. E hoje, ao ser substituído o Arrascaeta, você optou ali pela entrada do Plata, né? E a gente viu um Flamengo ali sem tanto uma criação central, né? Muito mais no 4-2-4. O Carrascal é essa peça que pode também jogar não só pelo lado direito, como você tentou em algumas oportunidades. Hoje entrou pelo lado esquerdo, predominantemente, entrou bem. Ele pode ser esse jogador também para jogar um pouco mais central, ele tem essa característica, já que ele atuava assim no River Plate e também na Rússia antes de vir para o Flamengo. Boa noite. Boa noite. Ele pode jogar em todas as posições do ataque, como eu já disse em outras coletivas, tem muita qualidade. E hoje ele entrou por dentro. Ele entrou na meia, então ele e o Luiz Araújo eram os 2 meias e o Plata e o Pedro eram os 2 atacantes, porque o Palmeiras estava marcando com individual, estava igualando numa marcação individual. E acreditávamos que se ele tivesse por dentro, e tem muita qualidade para estar ali, e o Luiz também, teríamos espaços, como tivemos com o Plata e o Pedro nas costas, e entraram muitas bolas por dentro, entraram muitas bolas onde tivemos saídas dessa pressão do Palmeiras, e então foi pelo plano de jogo. Ele pode jogar nas 4 posições de ataque. Felipe, Letícia Marques do GE. Falar um pouquinho da parte mental, assim, você já falou o quanto esse clássico, talvez seja o clássico do futebol brasileiro, teve tudo o que aconteceu nas últimas semanas, envolvendo os clubes fora do campo, então vou puxar um pouco para esse lado mental, assim. O Flamengo parece ter entrado um pouquinho mais nervoso, teve o lance também da substituição do Ortiz, o Flamengo ficou quase 3 minutos com um jogador a menos, sofreu o gol de empate, mas depois parece ter feito uma partida muito mentalmente forte, acho que dá para a gente falar assim. O quanto é necessário ter esse equilíbrio, até durante a partida, pensando também num futuro confronto com o Flamengo, com o Palmeiras, disputa ainda a semifinal da Libertadores, podendo pegar o Palmeiras numa final eventual. Então, assim, como é que é a importância dessa parte mental para você? Eu sempre vejo a minha equipe mentalmente muito forte. Vocês, muitas vezes, não vocês que estão aqui, generalizando um pouco, olham muito a parte mental dependendo do resultado. O time virou, é mentalmente forte. Não. Continuaram lutando até o final, fez gols, é mentalmente forte, tomou gols, é mentalmente fraco. Não, o adversário joga, te cria problemas. Era um jogo muito tenso, muito disputado e tinha tensão pelos 2 lados. O Palmeiras teve uma estratégia muito mais agressiva do que vinha tendo nos últimos jogos e às vezes conseguimos sair e acabamos na cara do gol. Então isso era muito importante, que os jogadores entendessem rápido esse momento e continuassem firmes. Eu sempre peço para os jogadores continuarem jogando da forma que sabem jogar, que não mudem. Que foi o que trouxe eles até aqui. Boa noite, Felipe. Boa noite. Bruno Castanha, de Papo Futebol Clube. Você acabou de falar da marcação individual, né? O Palmeiras faz uma marcação de encaixe realmente o campo todo. Pedro foi fundamental, né, até no primeiro gol, para poder quebrar essa marcação, consertar com o espaço. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. E também da sua partida do Jorginho, né, que mais uma vez comandou o meio-campo, a importância desse jogador, né, para o Flamengo. Obrigado. Sim, tudo, como eu falei para vocês, muitas vezes vai em função das características que a gente acredita, que eu acredito, que são as necessárias para poder vencer o adversário dependendo do plano de jogo. Hoje o Pedro era peça-chave nesse nosso plano, e cada um dos jogadores tem uma função na qual a equipe se beneficia. Iremos ganhar sempre? Não iremos ganhar sempre, mas aí estarão as convicções do treinador e eu seguirei elas até o final. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Nesse seu início de caminhada como técnico profissional, você acabou de completar 1 ano e você teve pela frente, em 2 oportunidades na temporada, um treinador já consolidado, com um trabalho longevo, mais longevo do futebol brasileiro, que é o Abel Ferreira, e obteve 100% de aproveitamento. 2 jogos, 2 vitórias. Queria que você falasse a respeito do amadurecimento que você conquistou nesse confronto direto com o Abel e até analisando a maneira como o Palmeiras, né, atua pelas mãos do português.
Para mim, falei na outra entrevista, para mim o Abel é o melhor. Os números não mentem, estão aí. 5 anos num clube talvez com uma das maiores pressões também para trabalhar do Brasil. E é muito difícil jogar contra o time dele. Muito difícil. E eu, falando de mim, eu sou um treinador diferente do que eu era um ano atrás. Com certeza, evoluo e melhoro cada dia. Ele também, com certeza, não é o mesmo de 5 anos atrás. Tá, evolui e melhora, mas no final das contas, quem joga são os jogadores. Então, não adianta a gente ver só os duelos, senão a qualidade dos jogadores que entram no campo. Meus jogadores foram melhores, fizeram um jogo esplêndido, fantástico e me deram essa possibilidade de vencer o Palmeiras 2 vezes. Por isso, assim, me sinto tão orgulhoso de poder liderar esse grupo. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Felipe, quero entrar em um assunto que está se tornando até repetitivo aqui nas coletivas, que é sobre a arbitragem, mais uma vez. Mesmo com o resultado positivo do Flamengo, o Flamengo foi prejudicado no lance do primeiro gol do Palmeiras, porque teve um lateral, o time estava com um a menos, o Danilo já estava pronto para entrar, e mesmo assim o Wilton não autorizou a mudança. Como é que você enxerga esse lance? Teve algum papo ali com o auxiliar ou com o quarto árbitro? Porque o clube acabou sendo prejudicado nessa questão. Como é que você enxerga essa polêmica aí? Obrigado. O momento da substituição foi um erro mais nosso do que de comunicação entre nós do que do árbitro. Mas não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, para mim, justo o resultado. Aqui, Felipe, Eric Viana do Mundo Bola Flamengo. Hoje você não teve o Saul 100%, ele até entrou bem ali no segundo tempo, mas primeiro começou ali com o Pulgar, que tem retornado, voltou contra o Botafogo e agora está voltando bem também. Mais uma boa partida dele. Queria te pedir uma análise, como é que você enxerga esse retorno dele, como é que foi essa partida dele para você. E também o quanto que você agradece por tê-lo de volta para essa reta final, essa semana que é muito importante para o Flamengo, primeiro com o Palmeiras e depois também contra o Racing. Obrigado. Já respondendo, que eu antes não respondi a tua pergunta, do Jorginho, jogador que excepcional, o Jorginho é excepcional, muito, muito completo, altíssimo nível. Só que não só ele, o Eric também o Saul também Nico também e na minha visão, Alan e Everton Araújo têm as suas características e nos dão muito para a equipe. Então, o que eu quero é ter todos disponíveis. O Saul fez um esforço muito grande para poder estar nesse jogo de hoje, muito grande. Está com um problema que está atrapalhando muito, mas é um cara que mentalmente vi poucos na minha vida. Aqui. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. O Eric Pulgar ficou um bom tempo fora, desde o Mundial que ele não joga como titular. Hoje jogou como titular, foi bem. E a briga ali por essa posição ali de volante é uma briga muito acirrada, né? Tem Jorginho, como você falou, Jorginho, Saul, tem Alan, tem o Everton Araújo, o Pulgar agora também. E eu queria entender como que você planeja essa sequência de temporada com o Pulgar. Na sua cabeça, ele já volta, o Pulgar ele já está 100% ao ponto de disputar a posição em pé de igualdade com os concorrentes dele? O Pulgar sempre, eu já falei para vocês, é um pilar da equipe, sempre foi para mim, um jogador fundamental, um líder tanto dentro como fora do campo, um cara que entende o que eu penso como ninguém, é uma parte de mim que está dentro do campo ali, ele muito importante. O Jorginho também, e essa concorrência entre agora Saul chegando, o Saul tem o pé esquerdo que também nos dá muito nessa nossa saída de bola, e quem está feliz é o treinador de ter todos esses jogadores disponíveis, também com o Nico que está a ponto de retornar. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Desfla. Você falou do Saul, né, que está com problema físico e fez um esforço para estar hoje, mas você deixou o Nico de la Cruz de fora dos relacionados. Queria entender essa escolha, se passou por algo físico, foi só uma questão técnica, tática, por que você resolveu deixar o Nico de fora? Obrigado. Não, porque ele ficou sem treinar um período agora, depois do jogo do Bahia, e para mim o Nico sempre performa do nível que todo mundo conhece, que é nível Nico, quando ele tem uma sequência de treinamentos. Então, eu preciso que ele tenha essa sequência de treinamentos, que ele pegue ritmo de treinos e minutos de treino com toda a equipe para poder estar no nível que todos conhecemos. É isso aí, nação rubro-negra, as falas de Felipe Luiz que eu trouxe para vocês aqui. O Mengão queridaço venceu, fez o seu dever de casa e agora está com 61 pontos na liderança com o Palmeiras. Palmeiras vence no critério de desempate porque tem uma vitória a mais, mas tem mais 11 rodadas pela frente para cada um dos times. Então vamos ver o que o Flamengo vai arrumar nesses 11 jogos da reta final do Brasileirão para conseguir ultrapassar o Palmeiras e ser campeão brasileiro, que é o grande objetivo do time da temporada. E claro, também se puder ganhar a Libertadores é muito bem-vindo. O que você achou da vitória do Flamengo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Eu acho que Pedro e Arrascaeta demonstraram a qualidade e o que vem jogando no ano, num jogo importante, não se omitiram e deu para ver que Pedro não tem como ser reserva dessa equipe.
Vai deixando sua opinião nos comentários, taca o dedo no like, se você é flamenguista de coração, comemorar essa vitória, secaram, mas não adiantou. Bora Flamengo pra cima, porque nós vamos ser campeões.